As células. E o que são células? São pequenas partes vivas que formam nosso organismo. Nosso corpo está organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas que funcionam de maneira integrada. Nosso corpo, como dos seres vivos em geral, é formado por pequeninas partes vivas chamadas células. Em nosso corpo existe uma quantidade enorme de células, de diferentes tipos e tamanhos. Em sua maioria, as nossas células são tão pequenas que só podem ser vistas por meio do microscópio. E o que é um microscópio? É um instrumento bastante importante para a ciência, pois permite a visualização das células, assim como de outras estruturas não visíveis a olho nu. As células que compõem o sangue, por exemplo, são microscópicas. Existem algumas células que podem ser vistas a olho nu, como as pequenas bolsinhas que formam os gomos da laranja e a gema do ovo de galinha. Todo ser vivo é composto de células. Cada uma é como uma fábrica microscópica, em que acontecem milhares de reações químicas que mantêm a vida. As células podem se dividir em duas, indefinidamente. Seres vivos, como as amebas, têm apenas uma célula e nós chamamos de seres unicelulares. Por que seres unicelulares? São seres vivos formados por uma única célula. Além da ameba, tem os protozoários e microalgas. Já os seres pluricelulares são seres vivos formados por mais de uma célula, que são os vegetais e animais. Geralmente, as células são formadas por três partes: núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Cada parte com funções estabelecidas. Por exemplo, qual a função do núcleo? É a parte responsável pela reprodução da célula. Qual a função da membrana plasmática? É ela que envolve e protege a célula. E qual a função do citoplasma? É ele que armazena substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. A célula é a menor parte do nosso corpo. A maioria das células, como eu já disse, é formada por três partes: núcleo, membrana e citoplasma. O núcleo da célula é a parte responsável pela reprodução da célula. O que constitui a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo? É o citoplasma. O que permite a entrada de substâncias como a água, oxigênio e alimentos? É a membrana. E o que está no centro da célula? O núcleo. Para se manterem vivas, as células do nosso corpo necessitam do oxigênio obtido pela respiração e glicose obtida dos alimentos que ingerimos.
Todos os animais e plantas se organizam a partir das células. Nosso corpo é formado por trilhões de células. Cada uma delas funciona como um organismo vivo, respira, alimenta-se, cresce, pode se reproduzir e morre. Existem mais células em nosso corpo do que habitantes na Terra. No núcleo das células existe o DNA, que é responsável pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos. É ele que define nossa cor de pele, cor dos olhos, nossos cabelos, etc. Em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e 50% da mãe. Por isso, os filhos possuem muitas características dos seus genitores, que são pai e mãe. No corpo humano, existem alguns tipos de células, como as hemácias ou os glóbulos vermelhos, células existentes no sangue, cuja principal função é transportar o gás oxigênio para todas as outras células do corpo. Tem também os glóbulos brancos, células que estão presentes no sangue e têm como tarefa defender o organismo das infecções. Tem também as células nervosas ou neurônios, células do sistema nervoso responsáveis pelas nossas sensações, quando sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores e outras sensações. Tudo isso acontece a partir de estímulos produzidos pelas células do nosso sistema nervoso.